Amados irmãos e todos presentes que estão nos assistindo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia no Dialogando com Deus, nós hoje vamos aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Tenho certeza que nós vamos tirar muitas dúvidas de muitas pessoas que fazem esse questionamento que nós vamos relatar aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vai tirar muitas dúvidas de muitas pessoas, daqueles que creem e mesmo daqueles que falam e que praticam o ateísmo, mas na realidade, na hora do aperto, a pessoa grita por socorro. Queridos, hoje no Dialogando com Deus, o tema é a existência de Deus. Eu gostaria até de dizer para os amados que esse termo é a existência de Deus, ou um questionamento, Deus existe. Este vocábulo ele é muito fraco quando se refere à pessoa de Deus. A pequeneza deste vocábulo, existir em relação a Deus, é muito pequena. E até a gente sente-se um pouco constrangido em usar a existência de Deus. Porque a palavra de Deus, querido, nós hoje vamos dialogar, ela parte do pressuposto, ou do princípio, que a existência de Deus, a palavra de Deus não se preocupa, a palavra dela não se preocupa fazer com que o homem crê na existência de Deus. Deus não tem essa preocupação. Ela parte do princípio que aqueles que examinam a palavra de Deus, ou para todas as pessoas, que Deus é real, Deus é inquestionável, é concreto. A existência de Deus é real, concreta e inquestionável. O que eu gostaria de dizer para os amados, que Deus nunca teve essa preocupação em relação ao ser humano. Ele partiu a primeira mensagem que Deus disse para nós, está ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Mostrou-lo como criador dos céus e a terra. E na realidade, nós não vemos nem nenhuma parte das Escrituras essa preocupação de Deus estar preocupado com o homem que ele existe. A palavra de Deus, nós vamos observar ali no livro, nós vamos agora no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Abra sua Bíblia, por favor, Êxodo 3, versículo 14, diz o seguinte: Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Porque Moisés tinha perguntado a Deus, quando eu chegar em Israel, o povo perguntar pelo nome do Senhor, o que eu vou falar com eles? Porque a palavra Deus é um adjetivo supremo, não é um nome de Deus. Moisés disse a Deus no versículo anterior, quando ele disseram aos povos de Israel, que o povo questionar qual o nome de Deus, o que ele ia falar para o povo de Israel. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Esta é a expressão máxima de Deus, queridos. Quando ele fala eu sou, ele quer dizer que ele é o Todo-Poderoso. Ele existe por si só. Ele é o Criador da eternidade. Ele é o início e o fim, é o alfa e o ômega. Então, para Deus, o homem crê que ele existe, o problema é do homem. Para Deus não existe problema. E aí também, meus amados, examina aí no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 24, Jesus disse, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ali o próprio Senhor Jesus está dizendo que ele é o Deus que foi falado ali no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando diz, eu sou o que sou. O Senhor Jesus disse, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados.
Também lá no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque os fariseus se questionaram que ele não tinha nem 50 anos, e ele falava que ele, né, é o Filho de Deus, que ele já existia. Ele disse: se não crês que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Antes que Abraão existisse, eu já sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, nós vamos verificar também que aí no livro de Isaías 44, 6, vamos lá, vamos rapidinho lá, Isaías 44, 6. Em Isaías 44, 6, nós vemos aí, querido, Isaías 44, versículo 6, diz o seguinte: na parte B diz o seguinte, mas vamos ler todo o versículo. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Também em Isaías 45, versículo 5, 6, diz o seguinte: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. No versículo 6, também diz o seguinte, na parte C: eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aí também, vamos ler todo o versículo 6. Para que se saiba, Deus do nascente do sol e Deus do poente, que fora de mim não há outro. Não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, queridos, a palavra de Deus fala na existência de um único Deus, e que esse Deus, a existência dele não depende do homem, ele não depende do homem e não preocupa com o homem sobre a sua existência. Nós vemos também que a manifestação de Deus, vamos aí no livro de Deus manifesta através das coisas que foram criadas. O homem, por esse motivo, o ateu, que diz que é ateu, ele é indesculpável, querido. Eu teve uma época que eu estava no meu trabalho, ainda na ativa, eu tinha lá um companheiro que dizia que não cria em Deus. Um dia no pátio, lá ele estava correndo, apertado, ele gritou por o nome de um Deus. Ele gritou por o nome de um Deus. E eu falei: como que o senhor fala que não existe Deus, se no momento do aperto, o senhor grita por um Deus que não existe? Esse Deus que o senhor disse aí está apenas uma ficção na mente do homem. Ele gritou: me vale Nossa Senhora Aparecida. Eu falei: meu querido, até o nome desapareceu. Não tem este nome escrito na palavra de Deus. Só vê que o senhor disse que não crê em Deus, mas o senhor gritou por um Deus que é apenas um ficcionismo. Está apenas na mente, né? Está apenas no mundo das ideias, é uma ficção. Agora o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor fala que não crê. Se o Senhor fala que não crê nas Escrituras, o problema é do Senhor, porque está escrito este único Deus. Este nome do Deus que o Senhor falou não existe na Bíblia, mas o nome do Deus poderoso está aí. Está na palavra de Deus, Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu também tenho um colega que ele disse para mim um dia, até dizendo-se pastor, ele diz o seguinte: e se existir outro Deus, além do Deus da Bíblia, que fala que existe um só Deus, mas se existir outro? Eu perguntei para ele se ele cria na Bíblia. O senhor crê na Bíblia? Eu pergunto para você também se tem esse vazio na sua mente, meu irmão, se tem essa dúvida na sua mente, esse questionamento, e se existir mais de um Deus? Você crê nas Escrituras? Então você tem que crer no que está escrito. Eu falei na palavra de Deus que a Bíblia diz que não existe outro Deus fora do Deus Criador dos céus e da terra.
E o Senhor Jesus mandou embasar no que está escrito. Aí no livro nós vamos primeiro no livro que fala sobre as manifestações de Deus, que o homem é indesculpável por não crer em Deus. No Salmo 119, por favor, Salmo 119, ou melhor, Salmo 19, viu, querido? Vamos no Salmo 19. Salmo 19, versículos 1 ao 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol. Observe que o Salmo 119, ele fala aí uma mensagem proclamando a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Vamos lá no livro de Romanos, por favor. Ali no Novo Testamento, o livro de Romanos, diz o seguinte. Aí no livro de Romanos, o livro de Romanos fica depois do livro de Atos, capítulo... Romanos 1, versículo... Romanos 1, do versículo 19. Vamos lá. Romanos 1, do 18 ao 20. Romanos 1, do 18 ao 20, queridos. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que é o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Então, queridos, os homens, eles são indesculpáveis. Falando que não creem em Deus, é como, por exemplo, tem muitas pessoas que falam que a natureza é que criou todas as coisas. Querido, a natureza, ela não sabe que existe. Ela é irracional. Como toda a obra da criação, exceto o homem, o boi não sabe que ele existe. Mas eu quero dizer para os amados que o único ser que sabe que existe é só o ser humano. Só o ser humano sabe da existência de Deus. Portanto, Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele não depende do homem para que o homem, ou ele não tenta na palavra de Deus, ou não tenta persuadir o homem na sua existência. Se o homem crê, glória a Deus. Se ele não crê, problema é dele. Então, meus amados, mas está escrito, você tem que basar na palavra de Deus. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 4. O Senhor Jesus falou que você tem que basar no que está escrito. Livro de Mateus, capítulo 4, o Senhor Jesus diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, estes seguirão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu resplendor, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás e a só Ele servirás. Então, meu irmão,
está escrito na palavra de Deus. Qualquer questionamento que vier colocar dúvida na sua mente fora da palavra de Deus, creia na palavra. E por último, eu quero dizer para os amados que se o homem crê ou não, o problema é do homem. Nós estamos partindo para o final da mensagem, mas vamos dar uma olhadinha lá, rapidinho, aí no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, meu amado, se você crer, glória a Deus. Se você não crer, a diferença é somente da sua parte. Porque Deus, Ele é sempre Deus. Continuará sempre sendo o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Se você quer que Ele existe, glória a Deus. Se você não crer, não faz diferença para Deus, faz diferença para você. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Creia na palavra, no que está escrito. Levanta a mão para a bênção apostólica. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus Cristo sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e por todo sempre. Amém. Até o próximo vídeo.